Boa tarde, meus queridos alunos e alunas. Estamos aqui reunidos neste dia 14 de outubro de Eita, tô velho, hein? De 2021 para mais uma aula da disciplina de programação web. Nossa pauta hoje está bem extensa. Eu quero discutir com vocês as arquiteturas propostas, porque eu andei dando uma olhada, mas eu queria ouvir de vocês o que é que vocês pensam, para a gente discutir, fechar em alguma coisa que seja viável para vocês fazerem, visto que temos um pouco mais de um mês para que vocês finalizem os projetos, por isso que é importante a gente discutir bem essas arquiteturas. Eu quero mostrar para vocês umas modificações que eu fiz na API. Com essas modificações que eu fiz, ela já pode ser publicada para que a Fernanda use na terça-feira. Ainda não é a API final, porque eu ainda não adicionei segurança. Isso significa que nós ainda precisamos trabalhar bastante nessa disciplina nesses últimos 30 dias. Eu preciso mostrar para vocês como é que adiciona uma camada de segurança com JWT, e eu preciso mostrar para vocês como é que a gente pega essa API, que é um monolito, e transforma em microserviços. Porque tem muita gente que eu não sei por quê, talvez porque o mundo aí fora trate as coisas como se fossem iguais, mas não é porque a gente disponibilizou uma API web que ela é um microserviço, longe disso. A API web que eu fiz, que eu tenho mostrado para vocês até agora, ela é um monolito. Para publicá-la, eu vou pegar tudo aquilo lá, vou empacotar e jogar no servidor web. Se eu precisar de mais processamento, de mais velocidade, eu vou replicar tudo aquilo lá, jogar em outro servidor web e colocar um load balancer na frente, para ele sair distribuindo a carga. Então aquilo está longe de ser um microserviço. Eu preciso mostrar para vocês ainda como é que a gente quebra esse monolito em microserviços, e de toda forma isso não afeta o trabalho da Fernanda. Só que o fato de quebrar em microserviços, vocês vão ver já pelo monolito, pelas mudanças que eu fiz hoje, vocês já vão conseguir deduzir que os microserviços que eu criar, eles precisarão se comunicar também. E eu fiz aquelas duas tabelas diferentes, to do e concluda, de propósito para que precisasse haver essa comunicação mais intensa. E essa comunicação ela vai implicar que nós vamos precisar de outros artefatos para comunicar os microserviços, que pode ser possivelmente via frameworks de mensageria ou bibliotecas de mensageria que eu vou mostrar para vocês mais adiante. O ponto é que a gente ainda tem bastante coisa para ver nesses 30 dias, vocês precisam concluir o projeto de vocês e, claro, para que todos saiam daqui entendendo, sabendo o porquê das coisas, nós vamos tirar esse tempo para discutir as arquiteturas propostas. Vamos lá então, deixa eu mostrar para vocês algumas alterações aqui que eu fiz na API para que vocês possam usá-la com a Fernanda para montar o front de vocês. Pronto, eu já estou me preparando, galera, para disponibilizar a API. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar aqui do POM aquele Spring Boot DevTools. Ó, se vocês procurarem, ele não está mais aqui. Porque o DevTools ele fica startando automaticamente a minha aplicação sempre que eu salvo. Eu acho útil para desenvolver, mas para produção não é usado. Então, tirei aqui do POM. Outra coisa que eu fiz foi começar a preparar o meu Application Properties para colocar lá no Heroku, que eu vou disponibilizar via Heroku. Então, eu já criei aqui uma variável de ambiente chamada App Profile, e o App Profile ele vai referenciar e vai fazer com que a gente consiga manipular os diferentes profiles. Eu estou usando dois, o de desenvolvimento, dev, e o de produção. Aqui nem existe mais, eu nem deixei o teste, eu tirei. Ó, o arquivo estava desatualizado. Eu tô com o meu App Profile em dev, que é esse daqui. Tem uma propriedade que é muito importante nas aplicações que usam Spring, que é esse daqui, ó, Spring JPA OpenView False. Isso daqui, gente, vai otimizar a aplicação de vocês em relação ao uso das sessões e transações do banco de dados. Por padrão, isso aqui é true.
a sua aplicação fica muito lenta. Quando a gente seta isso para false, o Spring consegue gerenciar melhor as transações e as sessões com banco de dados. Portanto, em produção, isso é uma propriedade muito importante. Aqui na produção, eu fiz uma única configuração simples, que é para pegar o URL do banco de dados, porque lá no Heroku, ele vai dar para a gente, quando a gente instancia, a gente vai jogar nossa aplicação lá no Heroku e vai instanciar uma base de dados. Ele vai dar essa base de dados nessa variável de ambiente, database URL. E quando a gente usa aqui essa database URL, a gente tem acesso lá ao banco de dados. Se vocês forem colocar em um outro servidor, por exemplo, eu tenho algumas máquinas virtuais. Eventualmente, eu coloco meus projetos em algum container Docker, por exemplo, jogo numa máquina virtual. Aqui eu estou fazendo mais fácil para vocês, que é utilizar alguma ferramenta dessas pronta. O Heroku ele facilita muito a vida, só que tem alguns arquivos de configurações que vocês precisam fazer. Eu fiz também o System.properties, que define a versão de desenvolvimento da máquina virtual Java que eu utilizei para programar, que foi a versão 11. Isso aqui só arquivo de configuração. Tanto é que é uma coisa bem padrão, eu estou mostrando para vocês, vocês podem até copiar. Se vocês forem ler a documentação do Heroku, vocês vão ver exatamente isso aqui que eu fiz. Agora, as modificações mesmo, eu fiz aqui no nosso projeto. Porque vejam que Fernanda construindo front, ela vai precisar buscar to-dos de uma pessoa. Eu sou o usuário Gabriel, eu tenho lá o meu login, o UID, tenho os meus dados. Mas eu vou usar principalmente o login para acessar o sistema. Acessei o sistema, o front ele mantém lá o meu login e ele, com base nesse login, ele precisa buscar os to-dos que eu, como usuário, reservei lá, que eu falei que eu ia fazer. Então, eu fiz algumas buscas para o to-do, fiz o to-do por login e fiz o to-do por login data. Por exemplo, o to-do que eu utilizo, ele é por login e data. Ó. Ele tem aqui o meu login, eu estou logado, ó, Gabriel Gadelha, e eu tenho os to-dos da data de hoje. Eu posso ir em breve, ó, e eu posso escolher uma data específica para pegar um to-do de alguma data específica. Por isso que eu fiz essas funções para vocês usarem no front. Para que eu faça essas funções, eu precisei primeiro aqui no meu repositório, mexer no to-do repositório. Para fazer essas consultas, ó, eu fiz Find by User e eu fiz Find by User em Deadline. Quando a gente trabalha com o Spring Data, com o JPA, a gente tem a opção de trabalhar usando uma linguagem que é orientada a objetos, ou a gente pode trabalhar com a linguagem nativa do banco de dados. Como eu não tenho tempo para trabalhar com vocês a linguagem de pesquisa, de consulta que o Spring usa, que o Hibernate usa, para fazer consultas orientadas a objetos, que aí o Hibernate transforma numa consulta de BD, se eu for encaixar isso aqui na disciplina, também mais coisa que não dá tempo. Então, eu fiz consultas nativas de banco de dados, porque eu sei, é muito forte, né? Porque eu imagino que vocês, como já cursaram banco de dados, vocês vão entender melhor uma consulta nativa de banco de dados. Vou para a consulta mais simples que eu criei. Eu criei a consulta Find by User. 2 pontos aqui para essa consulta Find by User. O primeiro é que ela não está sendo disponibilizada via repositório. Ó, o meu repositório ele ainda está com aquela marcação de Repository REST Resource. Isso significa que alguns elementos ainda são disponibilizados automaticamente via endpoint pela Spring Data REST. Mas esse método em específico eu não estou disponibilizando. Isso era uma coisa que eu ainda não tinha mostrado para vocês, essa anotação. Tá aqui ela, a anotação é REST Resource. Isso aqui vai ser um recurso REST, só que eu não vou exportar. Eu não vou exportar ele automaticamente usando o Spring Data REST. Isso significa que para que eu chegue nessa consulta, eu vou passar por um service e vou gerar o meu endpoint via controller, certo? Controller invoca um service invoca essa consulta,
e o resultado dela vai ser disponibilizado via controller, não diretamente aqui do meu repositório, porque eu marquei essa propriedade aqui como false. Segundo ponto é que eu estou fazendo uma consulta diferente, eu que estou escrevendo a consulta, então eu preciso dessa anotação @query. O valor da minha consulta é o SQL que eu fiz, e aqui eu usei esse atributo native query para dizer que isso é uma consulta nativa do banco de dados MariaDB. Se você for usar o Postgres, por exemplo, provavelmente pode ter alguma diferença aqui no SQL. Eu estou usando o SQL do MariaDB. O Hibernate vai pegar essa consulta e vai mandar ela direto para o banco de dados tal e qual eu escrevi, porque eu estou dizendo que ela é uma consulta nativa de banco de dados. A consulta ela é bem simples, ó. Eu estou selecionando o ID de um to-do, que é esse T aqui. Por que o to-do é o T? Porque eu estou dizendo aqui, ó, que minha tabela TB to-do, ela tem um alias que é T. Revisãozinha rápida de banco de dados. Um alias, que eu chamei de T, da tabela TB to-do. Estou usando t.id, eu estou pegando a coluna ID da minha tabela T, que é a tabela to-do. Estou pegando o ID user, estou pegando o to-do e estou pegando o deadline. Eu estou pegando o ID porque eu imagino que a Fernanda vai manipular lá no front os to-dos via ID. Por exemplo, eu fiz uma função aqui para ela deletar um to-do. Quando ela quiser deletar um to-do, ela vai me passar o ID desse to-do. Para ela conhecer os IDs do to-do, eu preciso passar para ela os IDs. Eu estou passando aqui esse ID do usuário porque eu vou precisar dele para outra coisa, para pegar o e-mail do usuário. A gente identifica o usuário por e-mail no front, aqui no back por ID. Eu retorno esse ID, porque na verdade eu vou usar ele para pegar algum dado que eu possa precisar do usuário, mas eu não vou jogar isso para a tela. Veja que isso aqui, esses dados aqui que eu estou tirando, o ID user, o to-do e o deadline, eles vão para um entity to-do, mas lá no service eu vou tirar ele do entity to-do e vou jogar no to-do DTO, que é o objeto que vai ser transformado num JSON, vai sair da minha API e vai chegar lá no front para a Fernanda manipular. Como eu preciso de dados que estão em duas tabelas, porque eu vou identificar o usuário por e-mail e não por ID, eu estou fazendo o inner join. O inner join é a forma mais trivial de junção de tabelas. Você vai pegar todos os dados de duas tabelas do banco de dados. Eu estou fazendo o inner join da tabela TB_TODO com a tabela TB_USERS, que eu chamei de user. E aí eu indico onde é o campo que eu estou fazendo essa junção. On ID, que é justamente minha chave estrangeira. O ID, ele é ID user, é chave estrangeira da tabela to-do e é chave primária da tabela user. É aí que eu estou fazendo a junção. Eu estou dizendo que eu quero juntar em uma única tupla os elementos cujo ID bate. O ID do usuário é igual ao ID user da tabela to-do. Fiz essa junção, juntei. Agora eu vou para o meu critério. Mas eu não quero todos os que vão bater esse ID. Eu quero apenas os que tiverem o e-mail da tabela usuário igual ao que eu passei como parâmetro. E aqui tem uma boa sacada para vocês, que também já é recurso que eu estou mostrando. Ó. Quando eu uso esses dois pontos antes desse nome e-mail, eu estou dizendo que isso daqui é uma variável. E ele vai tirar essa variável exatamente do parâmetro do método. Se o método só tiver uma variável, o nome, se eu não me engano, não precisa nem bater, tá? Se você botar dois pontos aqui e colocar Dudu, eu acredito até que dá certo. Mas como eu não fiz esse teste e desde que eu uso esses recursos do Spring, eu sempre padronizo, porque eu acho que fica fácil a leitura para quem está pegando o meu código, eu sempre faço a variável ter o mesmo nome que eu estou usando aqui. Mas eu coloquei esses dois pontos, quer dizer que ele vai pegar o valor que está nessa variável e jogar aqui para dentro dessa consulta. Isso aqui que eu estou fazendo é a mesma coisa de fazer assim, ó. Interrogação 1, quer dizer que ele vai pegar o primeiro parâmetro e vai jogar aqui. Mas como eu prezo pela legibilidade, eu prefiro usar essa forma aqui de utilizar, tá? Quando você usa a linguagem de consulta do Hibernate, do Spring, que eles disponibilizam para a gente
a vantagem é porque você está fazendo mais independente do banco de dados. E isso é uma coisa que eu gosto. Se eu for fazer esse programa para mim ou profissionalmente para vender qualquer coisa, eu não vou usar SQL. Eu, Gabriel, meu pensamento em termos de desenvolvimento é que eu priorizo flexibilidade, tá? E quando você usa uma consulta que vem de um framework que é mais alto nível, a consulta é para o framework consegue converter em qualquer banco de dados, que seria você usar a consulta específica que o Spring disponibiliza, baseada no HQL do Hibernate, que é orientada a objetos. Se você usa essa consulta mais alto nível, você trabalha com qualquer banco de dados. Você altera uma linha no seu arquivo de configuração e sua aplicação ficou flexível. Como eu vou repetir que eu não trouxe essa consulta, porque senão eu teria que ensinar mais coisa para vocês. Como a gente não tem esse tempo, eu estou trazendo para vocês uma consulta específica de banco de dados, que não é minha preferência. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu estou tentando facilitar aqui tentando otimizar o tempo aqui da nossa disciplina. Essa consulta aqui é para pegar por usuário e eu fiz também por usuário e deadline. Se a Fernanda quiser pegar, por exemplo, todos os to-dos que precisam ser finalizados hoje, então ela vai passar o e-mail do usuário e vai passar a data de hoje, né? Que eu vou receber aqui como deadline. É muito parecido, eu estou pegando também um to-do, então eu pego o ID do to-do, o ID do user, o próprio to-do e o deadline. Também vou fazer um inner join entre as tabelas, TB to-do e TB users. Vou fazer a junção por ID, o ID do user com o ID user da tabela to-do, só que aqui eu vou fazer duas restrições. Eu vou pegar o meu conjuntão de dados e vou restringir de duas formas. Eu vou pegar apenas os usuários cujo e-mail foi o que foi passado como parâmetro e cujo deadline é o deadline passado como parâmetro. De novo, eu observo esses dois pontos aqui, que podem ser usados também nos dois tipos de consulta, sendo uma consulta nativa ou utilizando a consulta do Spring, a gente consegue usar essa forma também de endereçar as variáveis. Bem parecidas às consultas, né? Não tem então o que fazer. Também restringi, eu usei o meu REST Resource Exported False para que o Spring Data REST ele não disponibilize de cara esse método. Vocês vão ver que eu vou disponibilizar esse método passando por uma sequência de objetos. Fiz os métodos do meu repositório, eu venho no To-Do Service. No meu To-Do Service é onde eu vou usar esses métodos que eu acabei de implementar. Eu criei o método find by user e o método find by user and deadline. De novo, eu estou criando transações. Aqui não fica nem tão evidente que eu preciso de transação, porque eu estou mexendo em uma única tabela. Mas aqui no delete, por exemplo, eu mexo em mais de uma tabela, portanto a transação ela acaba sendo uma coisa quase que obrigatória. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Primeiro vamos mexer nesses dois métodos aqui, o find by user e o find by user deadline. Bem simples, eu vou só invocar o método que eu acabei de usar o método que eu acabei de criar no meu repositório, passando como parâmetro o e-mail, que já vem aqui também como parâmetro. Esse e-mail vai ser recebido lá no controller. Detalhe que o find user do repositório, ele me retorna uma lista de to-do, mas esse método do service, ele precisa retornar uma lista de to-do DTO. Então eu vou fazer um mapeamento entre os objetos. Aqui eu já usei uma técnica diferente para fazer um mapeamento entre os objetos. Ó. Eu pego aqui minha lista de objetos, ela tem um método string. O método string eu posso gerar um map. O meu map ele vai usar um lambda expression bem simples, ó. Eu vou mapear um objeto X, é cada um dos objetos da minha lista. Eu vou mapear ele em outro objeto, que é um objeto todo DTO. Eu vou usar o construtor de todo DTO, que vai receber esse objeto X, que na verdade é um todo. E o meu construtor de todo DTO é que vai fazer essa transição entre os objetos. E aí eu junto todos numa coleção novamente, transformando numa lista. Isso significa que eu precisei
alterar o meu objeto to-do DTO em relação à última aula que eu postei para vocês. Vejam que no meu to-do DTO, agora eu criei 3 construtores. Eu criei um construtor que recebe um to-do, aí ele pega os atributos do to-do e coloca dentro dos atributos do to-do DTO. E eu peguei também, eu criei um construtor que recebe um concluded, como eu já falei também naquela aula. O concluded, gente, ele é um to-do. Eu poderia ter implementado ele num to-do, mas como eu queria trazer mais recursos para vocês, eu fiz essa separação que vai nos dar mais trabalho de propósito, porque eu vou usar esse trabalho a mais para mostrar outros recursos diferentes para vocês. Então eu criei também aqui um construtor que recebe um concluded, pega os dados do concluded e joga num to-do DTO. Já percebam que eu vou usar o to-do DTO tanto para expor to-dos quanto para expor concluded. Ah, professor, eu acho mais padrão, eu acho mais legal para o meu projeto criar um concluded DTO. Perfeito, melhor ainda, porque aí fica tudo numa sequência bem estabelecida, tá? Eu deixei aqui dentro do mesmo to-do para economizar código e para poupar um pouquinho do meu trabalho. Claro que apesar de ser rápido, eu vou trazer boas práticas para vocês. Quando a minha velocidade impediu de trazer uma boa prática, eu estou informando para vocês. O ideal é fazer um concluded DTO para ficar tudo bem bonitinho, bem padrão. Mas eu joguei aqui porque para esse projeto ele resolve. Eu precisei criar um to-do com o construtor default, porque eu vou utilizar ele em algum momento e lembrando, revisão básica do básico do básico de Java. Se eu criei qualquer construtor, o Java não cria mais para mim o construtor default. Então, como eu ia precisar instanciar objetos do zero, eu criei também esse construtor default. Dito isso, voltamos para o service. E é por isso que esse meu map funciona, ó, porque agora eu tenho um construtor que recebe um to-do, esse X aqui ele é um objeto to-do. E ele me retorna, quando eu usar esse new to-do DTO que recebe um to-do, ele me retorna um to-do DTO. E eu uso o resto da minha Lambda Expression para remontar isso daí numa lista, que é essa lista todos. É como se eu tirasse o objeto da minha lista, tirasse todos os to-dos, criasse to-dos DTOs a partir desse objeto, depois colocasse todos os to-dos DTOs de volta na lista. E funciona. Retorna essa lista sem problema nenhum, super fácil. E esse processo eu vou seguir exatamente igual no método find by user and deadline. A diferença é que esse método recebe os dois parâmetros. Na hora de invocar o método do meu repositório, ele também envia dois parâmetros, mas o retorno é o mesmo. Ele retorna, na verdade, um list to do, mas o método do service precisa retornar um list to do DTO. Portanto, eu vou utilizar a mesma técnicazinha simples, baseada na minha Lambda Expression, para transformar todos os to-dos em to-dos DTOs. Eu não precisei mexer no repositório para criar o método save, porque, de novo, eu tenho o meu repositório que extends um JPA repository. O próprio JPA repository já tem a definição do método save, por isso que eu não preciso me preocupar com ele. Eu criei o método save no meu service porque eu vou precisar fazer algumas coisas. E aí, de novo, o service é o local onde você vai manipular as regras de negócio, como eu falei na última videoaula. Por isso que ele é importante. Vejam aqui que no meu save eu estou retornando um create to do DTO. Naquela aula eu já tinha mostrado um create to do DTO. Eu fiz uma alteração nele para ele retornar também o ID, porque naquela aula eu estava preocupado em mostrar recursos para vocês. Hoje eu fiz as alterações pensando na utilização da API via front. Lá no front, Fernanda, para trabalhar com vocês a construção do to-do list, ela vai precisar do ID do to-do, por exemplo, para deletar um to-do. Por isso que eu coloquei aqui nesse create to-do DTO, assim que um to-do for criado, ela recebe como um retorno um create to-do DTO que tem esses dados: data, to-do, e-mail e ID. Eu coloquei data, de novo, porque eu estou aproveitando o mesmo created to-do, tanto para criar um to-do, quanto, no caso, a ideia seria para criar um concluded.
mas a gente não vai criar concluded nessa aplicação. Quando é que um concluded é criado? Um concluded é criado somente quando um to-do é removido. Por que que é isso? Isso aqui é a lógica doida que eu criei para essa aplicação, que eu tenho conversado com vocês desde o começo. O concluded ele não é necessário. Eu criei para de fato criar lógicas diferentes para a gente trabalhar, tá certo? Então a ideia é que não existe criação de concluded. O concluded ele é criado automaticamente aqui pelo nosso back-end quando um to-do é removido. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Vamos para o save primeiro. Aí aqui no meu save, ó, eu retorno o create to do, mas eu recebo também um create to do. Primeira coisa que eu preciso fazer é transformar esses dados que eu recebi num to do. Num to do é uma entity e eu preciso criar essa entity para poder mandar o banco de dados fazer alguma coisa. Agora vejam aqui a minha entity to do que ela tem algumas coisas, ó. Ela tem um ID, ela tem o to do, ela tem o deadline e ela tem um user. A minha entity to do, ela tem um user completo, um user entity. Esse user entity, ele era visível quando a gente tinha quando a gente usava o Spring Data REST. O Spring Data REST mandava para a gente um user completo, vinha e-mail, vinha senha, tinha um user completo. Agora que a gente não vai usar os endpoints do Spring Data REST, a gente não tem esse usuário aqui completo. O que eu tenho acesso, o que a Fernanda vai conseguir ver, é o e-mail. E esse e-mail vem dentro de onde? Vem dentro do DTO. O meu create to do DTO, eu coloquei o e-mail não por acaso. Esse e-mail é a identificação que o front-end vai ter do usuário. O front-end não tem acesso ao ID do usuário, o front-end não tem a senha, o front-end não tem nada. O front-end só tem o e-mail do usuário. Mas para eu salvar um to-do, eu preciso de um usuário completo para fazer a entidade bater aqui com o que o meu repositório está esperando. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou, dentro do meu to-do, eu vou usar o set user e vou passar para ele um usuário completão. Como é que eu passo esse usuário completão? Eu vou lá no meu user repo e uso a função find by email, que ela é uma função pré-definida, que deixa eu mostrar para vocês, porque eu não mostrei o user repo, né? User repository. Veja que eu defini aqui o find by e-mail, mas ele é feito automaticamente pelo meu JPA repository aqui. Eu defini essa interface find by e-mail, o Spring vai lá e cria a implementação desse método que faz a busca por e-mail. Ele recebe o e-mail como parâmetro e me retorna um usuário completo. Portanto, antes de adicionar qualquer to-do, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o usuário completo, buscando por e-mail para colocar ele dentro do to-do. Nesse ponto aqui, quando eu cheguei aqui, galera, aqui eu tenho o meu to-do completo. Ele tem um deadline, ele tem o to-do propriamente dito e ele tem o user. A única coisa que ele não tem é o ID, mas o ID é colocado automaticamente lá no banco de dados. Mas aqui eu tenho o meu to-do completo, eu posso ir lá e mandar salvar, que é o que eu faço aqui, ó, repo.save to-do. E ele me retorna o to-do que acabou de ser salvo, eu preciso agora fazer o inverso, transformar esse to-do que acabou de ser salvo num create to-do. Eu poderia usar, por exemplo, o construtor aqui do create to-do. Poderia, eu fiz esse construtor para isso. Mas, de novo, eu estou tentando mostrar para vocês várias formas diferentes de fazer a mesma coisa para aumentar o arsenal de vocês. Eu preciso que vocês saiam da disciplina com canivete suíço na mão. A ferramenta que você vai escolher usar do canivete suíço vai depender de cada projeto, de cada microserviço que você vai implementar, de cada padrão que a empresa segue, enfim, eu preciso passar as ferramentas. Aqui eu já estou fazendo de outra forma, eu estou fazendo na mão, eu criei um objeto create to do, vejam que aqui eu usei o meu construtor vazio, por isso também que eu precisei criar um construtor vazio, porque ele tem uso. E aí saí usando os métodos set para colocar de um em um os atributos que eu ia tirar desse to-do completo e ia jogar no meu create to-do. E aqui eu já devolvo o e-mail, que é a única coisa que o front-end vai ter acesso do meu usuário.
Retornei, salvei, retornei. Daqui a pouco eu mostro para vocês o controller. Vamos mexer um pouquinho mais aqui nessas alterações. Eu fiz o update, lembrando que um repositório, por exemplo, ele nem implementa o método update porque é tudo no método save. O que, que ele vai salvar? Ele vai salvar o objeto. Se o objeto está indo com os mesmos dados que já estão lá no banco de dados, ele salva, mas é como se ele não tivesse feito nada. Se você alterar algum dos dados, ele vai lá e faz uma alteração. Então, o método save já resolve nossa vida. No update, vejam que eu tive o mesmo cuidado de também encontrar um usuário a partir do e-mail, colocar tudo dentro do to-do e mandar salvar. E também fiz a mesma coisa na hora de pegar o to-do que foi alterado no caso, transformar ele de novo num create to-do para devolver aqui para o meu chamador, que no caso é o controller. E eu fiz o delete. O delete é que é um pouquinho diferente por conta do que eu acabei de falar para vocês. Quando eu deleto um to-do, eu, na verdade, removo ele da tabela to-do e crio um concluded na tabela concluded. Venho aqui, identifico o to-do. Como é que eu identifico? Eu vou pegar a tupla do to-do que eu preciso deletar. Eu vou pegar ela a partir do ID. É o que vem lá da interface. Por isso que a Fernanda lá no front, ela precisa receber os IDs do meu to-do. Porque na hora de deletar, o que ela vai me mandar, na verdade, é um ID. Me mandou o ID, eu vou e uso o get by ID para pegar o to-do completo. Antes de deletar esse to-do, eu vou pegar os dados dele, colocar no objeto concluded para criar, para salvar uma nova tupla na tabela concluded. Agora, detalhe, aqui eu já estou usando o mapper. Só que o mapper, pessoal, ele só vai conseguir fazer um mapeamento entre objetos quando os nomes dos atributos forem iguais. No meu caso aqui, o to-do, ele tem o atributo deadline, que na verdade é bem equivalente ao atributo concluded in do concluded. Só que o mapper ele não vai conseguir fazer essa relação. Então eu usei o mapper para passar os atributos que têm o mesmo nome e na hora de setar o completed in, inclusive, mesmo que ele mapeasse tudo, ainda assim eu setaria o completed in para a data de hoje, porque de repente o to-do ele tem um deadline para ser concluído amanhã. Só que aí eu antecipei meus trabalhos e concluí o to-do hoje. Eu não vou salvar na tabela concluded com a data de amanhã, que era o deadline. Eu vou salvar quando ele foi concluído, que é a data de hoje. Agora sim eu tenho um concluded completo, vou salvar na tabela concluded. Depois de salvar na tabela concluded, é que eu venho e deleto da tabela to-do. Regras de negócio. Do jeito que eu defini, eu estou implementando aqui no meu delete. Se eu não usasse a tabela concluded, eu ia usar ou um atributo status ou um atributo completed na própria tabela to-do para dizer quando é que ele foi concluído. E aí, quando a Fernanda quisesse os to-dos, eu ia mandar só os que não estão com status de concluído. Eu não ia nem tirar da tabela do banco de dados. Aqui, como eu fiz essa jogadinha com duas tabelas, eu tiro de uma tabela e jogo para outra. Isso é para o caso, por exemplo, se a Fernanda quiser mostrar algum recurso diferente no front e aí quiser, sei lá, fazer um gráfico com o percentual de produtividade do cara que está usando a ferramenta. Aí ela vai precisar saber quantos ele tem, qual é a média de conclusão por dia. Para isso, você precisa ter os to-dos que foram concluídos. E aí foi por isso que eu resolvi salvar numa tabela à parte. Antes de chegar no controller, deixa eu vir aqui para o repositório do concluded. Veja que eu fiz as mesmas duas consultas, ó, find by user and deadline, para a Fernanda puxar e usar como estatística, por exemplo, e find by user. Só que no service do concluded, eu já não tenho o incluir, por exemplo, nem o deletar. Chegou na tabela concluded, lá o dado vai ficar. Eu não deleto. Certo? Então, no concluded, eu só tenho o find by user e o find by user and deadline, que são muito parecidos com os que eu implementei no to-do service. Então, não tem diferença. E aqui eu não vou disponibilizar nem salvar, nem atualizar.
e muito menos deletar. A minha tabela concluded ela é mais limitada. Inclusive, eu quero que vocês percebam aqui no meu concluded repository, eu tô deixando aqui, ó, eu não mexi na configuração como eu mexi no meu user. O user, eu bloqueei ele todo. Repository resource exported false. O concluded, eu não fiz nada. Isso significa que o concluded, ele vai expor vários métodos automaticamente via Spring Data REST. E eu estou deixando isso de propósito caso você queira fazer alguns testes no front, tá certo, Fernanda? Mas o certo era eu meter o bloqueiozão aqui também. O que eu quiser disponibilizar, no caso aqui do meu projeto, como eu tenho algumas restrições, o ideal seria disponibilizar apenas via front controller. Mas aqui eu estou disponibilizando algumas coisas via front controller e eu ainda estou deixando outras coisas liberadaças via Spring Data REST. Tá tudo lá. Mas eu vou deixar de propósito para que, caso na hora da construção do front, achar que é legal, ver algum dado diferente ou mostrar alguma coisa, alguma falha de segurança, eu estou adicionando falhas aqui de propósito para vocês explorarem. Aí eu fiz os serviços e cheguei aqui no meu controller, aqui no meu pacote web. Eu tenho o To-Do Controller, que eu fiz as alterações. Eu padronizei para deixar tudo a partir de API. Então, quando eu venho aqui API To-Dos, eu chego aqui no controller, eu fiz o search by e-mail, eu fiz o search by email and deadline, que é a implementação direta daqueles métodos. Eu fiz um post mapping, que é o save. O post ele já é diferente. Vejam que nos dois primeiros métodos eu recebo os parâmetros do get, né? No post eu recebo um request body. E aqui, pessoal, tem um detalhezinho que eu precisei fazer. Nesse request body, a gente vai mandar um JSON que tem algumas coisas aqui para um to-do. Vejam que eu preciso mandar dados suficientes para preencher um create to-do, que tem data, tem to-do, tem e-mail. O ID eu nem vou usar, mas pelo menos esses 3 dados eu vou usar. E a data, local date, geralmente dá um problema, porque lá no JSON ela acaba chegando como um string. E o Java, o Spring no caso, vai precisar transformar essa string num local date. Então eu fiz uma sacadinha aqui, eu criei uma classe que é um local date formatter. Eu já faço essa implementação de local date formatter há um tempo, mas eu tenho certeza que se vocês fizerem uma busca no Google, vocês vão usar vocês vão encontrar algumas implementações diferentes de um local date formatter que tem algumas variações. Mas em geral, eu estou usando essa classe formatter e vejam que essa classe formatter que eu estou usando aqui como um padrão de interface, ela é uma classe do Spring, tá? Isso é um padrão do Spring. E aí ele já tem um método parser que me retorna o local date e eu tenho outro método print que recebe um local date e retorna o string. Com isso eu consigo receber a string lá do JSON e retornar um local date. Só que tem um grande detalhe. Eu preciso dizer para o meu Spring que esse local date formatter que eu implementei é o que o Spring precisa usar como padrão. E para isso eu volto para tela principal não, para a classe principal da minha aplicação. Lembrem, eu acho que foi no último vídeo, eu mostrei para vocês como é que eu configuro o Model Mapper. Eu criei aqui um bin. Eu vou fazer a mesma coisa para o formatter. Eu vou criar um bin para o formatter que nada mais faz do que instanciar uma classe local date formatter. Agora eu preciso informar para o Spring que essa aqui é minha primary formatter. Quando ele precisar de um formatador para local date, ele vai usar como formatador primário para local date esse formato aqui que eu estou criando. Com isso, o Spring já fica inteligente e já faz o que eu preciso. Quando chegar aqui no meu controller, que o meu controller recebeu um request body, que nesse request body tiver uma string de data e que essa data precisar ser transformada num local date,
o Spring já está configurado, a minha aplicação já sabe que ela vai usar essa classe aqui para formatar, e aí vai funcionar tudo perfeitamente. Vejam que com isso eu já estou mostrando alguns detalhes que muito provavelmente vocês vão precisar no projeto de vocês. Com certeza vocês vão precisar usar método post. Com certeza o post de vocês precisa receber um request body. Eventualmente algum post de vocês vai precisar de uma data. Então está ficando gravado, né? Eu já vou deixar essa implementação de formatador de datas para vocês, de local date. Caso vocês queiram pesquisar outros formatadores no Google, tenho certeza que vocês vão encontrar implementações diferentes. Mas essa é uma implementação que eu já uso há algum tempo e funciona muito bem para mim. E está aqui onde é que a gente configura na nossa classe principal da aplicação, utilizando essas duas anotações e criando um método que nada mais faz do que retornar uma instância de local date formatter. Simples assim, e o meu controle funciona lindamente. E ele não faz nada demais, ó. Eu invoco salvar do meu service, aquele que eu mostrei a implementação agorinha. O retorno do salvar é um create to do. Eu vou ver se ele salvou, vendo se isso aqui está diferente de null ou está igual a null. Se tiver igual a null, é porque deu problema. Se deu problema, o meu response entity vai retornar null e vai retornar um erro. Se não deu problema, eu acho que eu já tinha mostrado na implementação de usuário, eu vou fazer igual. Eu vou retornar, lá eu retornei um usuário, aqui eu vou retornar um to-do e vou retornar que ele foi criado. O que tem de diferente em relação à última aula é o put. O put eu ainda não tinha mostrado para vocês, um put mapping. O detalhe é que esse request mapping ele é também um JSON. Então vejam que método get do HTTP ele recebe parâmetros, os parâmetros vão na URL. Post, tanto post quanto put ou pet, você precisa enviar um JSON. E isso fica bem claro quando eu mostro aqui o meu Insomnia. Deixa eu mostrar o Insomnia para vocês. Pessoal, não implementei aqui com vocês, eu implemento duas vezes, né? Na verdade, eu implemento primeiro nesse meu teste to-do list para depois implementar na aplicação principal. A minha ideia, quando eu implemento no teste to-do list, nesse aqui, é para eu ver os recursos que eu vou usar para ver o que, que eu vou jogar para vocês na aplicação real na aula. E aí, na hora que eu estava implementando, eu vi que eu acabei fazendo muita coisa e eu achei que não ia dar tempo de mostrar na aula se eu fosse implementar aqui. E eu preciso fechar essa API para publicá-la e disponibilizar para vocês trabalharem texto. Então, por isso que eu já fiz antes, né? Eu fiz aqui tanto no meu teste, quando eu fiz aqui, eu vi que era muita coisa, eu falei, vou implementar logo aqui no principal para deixar tudo ok e na aula eu mostro para vocês tentando explicar. Eu prefiro ir fazendo na hora junto com vocês, mas eventualmente uma aula ou outra eu preciso economizar tempo, então eu preciso colocar na balança. Mas se tiverem dúvidas, vocês podem chamar. Se não quiserem chamar agora, podem chamar depois no Discord. Ó, get, eu não preciso do JSON. Esse JSON que está aqui foram os testes que eu fiz, eu não preciso dele. Se eu precisar mandar algum parâmetro, eu viria aqui no meu concluded, eu tenho um search, aí eu tenho um método, se eu não me engano, eu tenho um find by email. Vou testar, eu nem lembro se tem. Não, eu acho que é só by email, né? Vamos olhar logo aqui para eu fazer o teste direito. Deixa eu ver aqui o meu controller do concluded, eu tenho um by email. Aí eu tenho aqui by email. É um get, significa que os parâmetros vêm aqui na URL. O parâmetro é e-mail. Meu e-mail, vou testar, eu acho que eu já concluí um de pgabriel@ufessa.edu.br. Quando eu envio, ele faz lá a busca. Não conectou porque eu não liguei a aplicação. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que get, o parâmetro vem aqui na URL. Isso tem que ficar bem internalizado. Já se eu usar, por exemplo, um post, um put, um pet, eles recebem aqui no meu código um request body,
que o To-Do Controller recebe esse request body. E esse request body é o JSON no qual eu vou passar os dados que precisam ser enviados, tá certo? Isso é o que eu estou dizendo ali no código Java. O usuário, o cara do front vai me passar um JSON, eu vou receber esse JSON e fazer o que precisa ser feito. Já no delete mapping, eu já resolvi usar uma forma diferente. Eu estou usando um path variable. Portanto, quando a Fernanda quiser deletar aqui um to-do, por exemplo, o concluded, eu nem liberei um endpoint para deletar, mas o to-do tem. Aí seria to-dos. Ele não tem outro caminho, ó, o caminho é o mesmo do meu caminho padrão, API/todos. A diferença é que eu vou passar um ID. Se eu passar aqui o ID barra 2000, por exemplo, nem sei se existe esse to-do, mas se eu passar esse endpoint aqui, APIs/todo barra um ID, que é esse número, e eu invocar o método delete, a minha API vai lá, procura esse cara 2000, que é esse path variable, coloca ele aqui o ID, eu vou montar o meu to-do DTO com esse ID e vou mandar deletar. E vou fazer o que o service, o que a gente configurou lá no service, que é primeiro pesquisar o to-do completo, jogar esse to-do lá no concluded, para depois deletar da tabela to-do. Faz tudo isso dessa forma. Então vejam que eu consegui mostrar para vocês a utilização de todos os métodos HTTP. Só não o PET, mas é a mesma coisa aqui do PUT. Inclusive a forma de utilização geralmente é para um update, é para a mesma função. O meu Concluded Controller, eu já tinha mostrado, né? Ele está bem simples. Ele só tem os métodos getByEmail e getByEmail and deadline. Inclusive o nome nem seria deadline, seria enConcluded. Deixa eu alterar aqui. Eu vou alterar aqui, mas não preciso nem alterar o resto do código, não. É só para a Fernanda lá no front saber que o método é esse aqui, que ela vai invocar o concluded. Quando a Fernanda vier no caminho API, meu endpoint, API barra concludeds barra search barra by e-mail em concluded, você pode passar 2 parâmetros, que é o e-mail e a data de conclusão dele. Inclusive, eu vou alterar também esse parâmetro para concluded. E aí sim, o meu programa vai fazer a mágica, vai encontrar o cara. Também nem vou alterar o nome dessa variável, tá? O que eu estou alterando é só o parâmetro que a Fernanda vai passar. Quando ela for passar isso daqui, por exemplo, vai ser assim. Lá no código dela, ela vai buscar esse caminho aqui, API barra concludeds barra search barra by e-mail em concluded, e como é o meu get, ó, isso aqui é um get. Eu venho aqui para o get. Se é um get, vocês já sabem, eu preciso passar os parâmetros. Ela vai montar o URL aqui com um e-mail, que tem aqui um valor qualquer, e com um concluded date, né? Concluded, que na verdade é uma data, algo do tipo 2021, 10, 14. Esse caminho aqui vai fazer a gente fazer as buscas da forma que elas precisam ser feitas aqui. Num desenvolvimento mais formal, o ideal é que na empresa você documente muito bem isso aqui. Eu gosto de usar, por exemplo, o Notion para documentar essas rotas, porque aí a galera do front tem acesso fácil a elas. Lá no front o cara vê, poxa, eu preciso de uma rota para encontrar os to-dos por e-mail. Eu tô lá, eu dou a rota para ele, eu digo que a rota é essa e digo que essa rota você me passa um parâmetro com nome e e-mail e eu vou te retornar um conjunto de to-dos. É assim que o trabalho síncrono deveria funcionar. Eu já tenho experiência em alguns projetos que a gente usa o To-Do para documentar o back-end e funciona bem. Tem algumas empresas que têm muita dificuldade de comunicação entre front e back. Portanto, eventualmente, dependendo da empresa que você trabalha, se vocês não usam um método de documentação bem definido e bem claro, muito provavelmente vai ser obrigado a aumentar muito o fluxo de comunicação entre front e back.
Percebam que as coisas precisam estar sincronizadas. A Fernanda, ela não precisa saber como eu implementei minha API, ela não precisa saber que eu estou invocando um serviço, ela não precisa saber que o meu serviço faz isso daqui e invoca um repositório, ela não precisa saber de nada disso. O que ela precisa saber para implementar o front dela é quais são os meus endpoints, aqui no caso, quais são os endpoints. Os endpoints se relacionam com quais métodos HTTP e quais são os parâmetros que ela vai mandar. Ponto. E para fazer essa documentação, o Notion eles resolve muito bem sua vida. Mesmo para projetos de médio porte, com equipes relativamente grandes, o Notion ele vai dar conta se o pessoal do back documentar bem. Então, a minha dica é que vocês que vão começar a implementar o projeto agora, vocês se acostumem a documentar isso. Se vocês não quiserem usar o Notion, podem usar, fazer um documento mesmo em Word, desde que vocês deixem os endpoints bem documentados. Endpoint, parâmetro e retorno são os elementos que vocês deveriam documentar da melhor forma. Inclusive o Insomnia, se vocês salvarem aqui todos os métodos, os JSONs e tudo mais, ele consegue gerar para vocês uma documentação da sua API. Eu acredito que o Postman também ajuda nisso. Eu não tenho certeza porque eu não sou usuário do Postman, mas o Insomnia ele ajuda a gerar uma documentação. Inclusive, eu gosto de pegar a documentação gerada pelo Insomnia e jogar lá no Notion também. É uma boa prática que me segue e que tem sido bem sucedida. Mas é isso, galera. Foram essas alterações que eu fiz. Dessa forma, os métodos que eu disponibilizo para a Fernanda, eu acredito que já são suficientes para ela implementar o resto da interface, né? Quando eu digo implementar o resto, é tirar os mocks e fazer as chamadas direto à minha API. O que eu vou fazer agora é somente publicar essa API. Como a gente não tem mais tempo, eu vou publicar e fazer um vídeo publicando lá no Heroku, para vocês verem que é bem simples. Vou disponibilizar a URL completa, né? O Heroku vai me dar uma URL para minha API. Eu vou precisar configurar o banco de dados. Essa parte de configuração do banco de dados lá no Heroku é que tem um truquezinho extra, mas eu vou mostrar tudo para vocês no vídeo. Certamente até domingo eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, para a Fernanda já ter acesso no domingo à API e poder trabalhar com vocês na terça-feira. Eu vou fazer o seguinte também, galera. Eu vou depois que eu publicar, eu vou deixar esse repositório aqui que tem esse código público para vocês darem uma olhada, tá certo? Aí vocês podem baixar, testar à vontade também em casa e tirar algumas dúvidas quando forem implementar o projeto de vocês. Portanto, meus queridos, diante de tudo isso que eu mostrei, tenho certeza que vocês têm condição de evoluir, fazer projetos já completos. Lembrem de assistir a videoaula anterior. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo, ativa o sininho, porque, claro, aqui é uma continuação. Daqui a pouco, na próxima videoaula, eu vou trazer a parte de segurança, autenticação com JWT e em seguida vamos quebrar esse monolito em microserviços. Acompanhe os próximos passos. Agradeço a todos que ficaram até o final assistindo o vídeo. Te desejo muita paz, saúde, um grande abraço e até a próxima videoaula.